Então, com a palavra o ministro Nunes Marques para o mérito. Muito bem dito pelo ministro Gilmar, e eu corroboro, inclusive, com a parte final, quando diz que devemos trazer ao plenário as liminares concedidas no controle concentrado. Todos nós, inclusive. Tenho ouvido constantemente a afirmação de que vivemos a pior crise sanitária dos últimos 100 anos. Não discuto isso. É verdade. Vivemos mesmo. Porém, me chama a atenção, como juiz constitucional, o fato de que vivemos também uma das maiores crises dos direitos individuais e coletivos dos últimos 100 anos. Isso também é preocupante. Como se isso não bastasse, criou-se uma atmosfera de intolerância, na qual não se pode mais falar sobre os direitos das pessoas, porque isso logo é taxado de negacionismos e outros ismos semelhantes, numa monótona cantilena que pretende transformar em óbvio o que é apenas uma opinião. A história mostra que é preciso ter muito cuidado com os consensos que tratam a perda dos direitos subjetivos como um pequeno detalhe no alcance de objetivos maiores. Manter os direitos sempre tem um custo, que eventualmente se mostra elevado. Na democracia, a ninguém é dado desobrigar o cumprimento da Constituição, ainda que temporariamente, para que se execute política pública que supostamente apenas pode ser concretizada se estiver livre das amarras impostas por direitos individuais. Um bom sinal de que é hora de intervir surge para o judiciário quando as restrições aos direitos passam a ser impostas, mesmo sem previsão na Constituição, por atos discricionários, sem critérios de coerência e sem prazo para acabar. Indago, até quando os direitos individuais podem ser restringidos e, em alguns casos, eliminados? Como disse o Justice Neil Gorsuch, no julgamento do caso Roman Catholic Diocese of Brooklyn versus Cuomo, mesmo que a Constituição tenha tirado férias durante a pandemia, isso não pode se tornar um ano sabático. A função de uma Corte Constitucional, mesmo em um ambiente de crise sanitária, política ou até econômica, é manter íntegra a Constituição, harmonizando os elementos contraditórios que, porventura, ameacem romper o equilíbrio dinâmico que o sistema normativo deve manter com o ambiente sociocultural em que deve ser aplicado. Para isso, em certos contextos, é possível a flexibilização de alguns direitos, de modo a preservar a saúde pública ou a economia pública, por exemplo. O que não me parece lícito é suprimir direitos constitucionalmente assegurados. Assim, na minha visão, seria constitucional, diante do direito assegurado, no artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal, e do princípio da razoabilidade, a limitação extrema da entrada de um fiel por vez em um templo, a depender das circunstâncias fáticas da crise. Mas não é constitucionalmente tolerável o fechamento e a completa supressão de garantia constitucional de liberdade de culto. A doença, Covid-19, existe e é cruelmente mortal. Ela se propaga pelo contato interpessoal e, ao que tudo indica, a redução desses contatos diminui a possibilidade do contágio. Essas são premissas fáticas bem estabelecidas e até incontroversas. Porém, para que a sociedade minimamente funcione, é necessário, mesmo em tempos pandêmicos, que alguns setores não paralisem totalmente suas atividades. E a decisão sobre o que é ou não essencial é político-jurídica, embora deva, o quanto possível, ser inspirada por critérios científicos. A escolha do que sacrificar e do que preservar funcionando depende de inúmeros fatores. E quanto às liberdades constitucionais expressamente estabelecidas, é preciso que se respeite o seu núcleo essencial. Aqui temos os extremos positivos e negativos. Serviços de saúde e de alimentação não podem ser fechados, evidentemente, por força das próprias necessidades de sobrevivência física das pessoas. Por outro lado, as festas e os shows podem ser proibidos temporariamente, porque neles não somente há aglomeração,
mas um contato interpessoal intenso, que potencializa a transmissão do vírus. Ademais, essas são atividades temporariamente prescindíveis. No meio desses extremos, há uma vasta zona cinzenta de serviços e atividades sociais que podem ser atraídas para um polo ou para outro, a depender das decisões das autoridades. O certo é que, mesmo as igrejas estando fechadas, nem por isso estará garantida a redução do contágio, dado que outras formas de contato interpessoal permanecerão ocorrendo normalmente. Os estados de São Paulo e de Minas obtiveram em março deste ano o mais elevado número de mortes por Covid-19, e ambos estavam com as igrejas fechadas. Então, qualquer estratégia administrativa e normativa que vise a minimização do contato social deve distribuir de forma proporcional e ponderada o ônus da pandemia, levando em conta os pesos que a própria Constituição Federal atribui aos direitos e liberdades nela contidos. A liberdade de culto e a proteção dos locais de culto e das liturgias tem previsão constitucional expressa. Assegura a Constituição Federal do Brasil, no seu artigo 5º, inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção dos locais de culto e as suas liturgias. Aliás, os locais de culto sequer podem ser tributados pelos entes públicos. Artigo 150, inciso 6, a linha B da Constituição Federal, o que demonstra a sua alta dignidade. E isto para que o Estado não utilize seu poder de tributação como meio de coerção contra esta ou aquela religião. De certo, isso tem um significado constitucional que precisa ser considerado no momento da definição das medidas de polícia sanitária. É verdade que esta Corte, no julgamento da medida cautelar ADI 6341-DF, redator para o acordo, ministro Edson Fachin, declarou ser possível aos estados e aos municípios o exercício de competências concorrentes em matéria de adoção de medidas de combate à Covid-19, tais como confinamentos, restrições ao comércio, entre outras. No entanto, daí não se segue logicamente, como alguns querem crer, que os municípios e estados tenham recebido um salvo-conduto para agirem com extravasamento das leis e da Constituição, como bem ponderou o eminente ministro Alexandre de Moraes naquele julgamento. Verbis. Agora, obviamente que a competência comum administrativa não significa que todos podem fazer tudo. Isso gera bagunça, isso gera anarquia. O que significa a competência comum administrativa? Significa que, a partir do princípio da predominância do interesse, a União deve editar normas, políticas públicas para a saúde pública de interesse nacional, os estados de interesse regional e os municípios visando, como o próprio artigo 31 estabelece, o seu interesse local. Não é possível que, ao mesmo tempo, a União queira ter monopólio da condução administrativa da pandemia nos mais de 5 mil municípios. Isso é absolutamente razoável. Não é possível também que os municípios queiram, a partir de uma competência comum estabelecida pela Constituição, tornarem-se repúblicas autônomas dentro do próprio Brasil, fechando seus limites geográficos, impedindo a entrada de serviços essenciais. Não é isso que a Constituição estabelece. ADI 6341, medida cautelar, página 23 e 24. Nunca houve, por parte desta Corte, nem poderia ter havido, uma autorização para que entes subnacionais suprimissem direitos fundamentais. E isso pode ser evidenciado se cogitarmos de algumas hipóteses extravagantes. Poderia um prefeito determinar o fechamento dos jornais de sua cidade e das gráficas que continua a produzir e entregar periódicos semanais em que o contato interpessoal é grande e com grave risco de contágio? Ou mesmo o fechamento de telejornais, que também necessitam de certa aglomeração para o seu adequado funcionamento? Nessas hipóteses, o artigo 5º, em seus incisos 4, 9 e 14, todos da Constituição Federal, proíbem tal conduta, porque é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É livre a expressão da atividade intelectual, artística e científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.
é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Ou seja, para todas essas questões, a resposta é não. Por que, em relação à liberdade religiosa, ela seria diferente? Peço a que venha para fazer uma breve digressão sobre a liminar que proferi na DPF 701 e que tem direta relação com o tema ora em exame. A liminar que deferi na DPF 701 e que não foi bem compreendida por alguns setores da sociedade, teve por objetivo afastar a possibilidade de supressão da liberdade de culto, é dizer, proteger tal garantia constitucional. Contudo, jamais foi uma ordem para abrir e lotar os templos religiosos. Estipulei, aliás, critérios tão rigorosos que, em alguns casos, foram até mais restritivos que a própria legislação local. Com efeito, nota-se do cotejo entre a decisão por mim proferida na DPF 701 e as diversas leis e decretos estaduais e municipais que muitos dos protocolos de segurança que determinei fossem seguidos sequer constavam dos diversos decretos estaduais e municipais mais liberais. Nesses casos, a decisão que proferi foi mais restritiva. Ou seja, antes de se impingir a pecha de qualquer caráter negacionista à minha decisão, é importante saber que a decisão que proferi buscou dotar os estados e municípios de parâmetros seguros, por vezes até mais rigorosos, para que a garantia constitucional da liberdade religiosa e de culto fossem, doravante, exercidas de forma mais cautelosa. Ao contrário do que alguns veículos de comunicação noticiaram, não determinei a reabertura imediata, pura e simples dos templos. Claro que não. Existe uma enorme diferença entre mandar abrir e garantir que não se feche. Minha decisão está alinhada a essa segunda hipótese, até porque em muitos estados e municípios já havia autorização prévia de funcionamento dos respectivos governos. De qualquer forma, havia alguns estados e diversos municípios com estabelecimentos religiosos completamente fechados, aí demonstrada a necessidade da liminar. É dizer, houve uma permissão, uma autorização para que os estabelecimentos religiosos pudessem abrir, desde que observasse a capacidade reduzida a 25% de lotação e que fossem adotadas medidas preventivas de segurança reconhecidamente eficazes, que especifiquei no meu pronunciamento. Torno assim a insistir que a decisão adicionou padrões mínimos de segurança aos que muitos decretos estaduais e municipais já reconheciam. Aí chamo a atenção, senhoras e senhores ministros e ministras, e quem mais nos assiste. Alguns setores da mídia divulgaram que minha decisão havia determinado a reabertura de igrejas e templos em todo o país. Tal informação, sem maiores esclarecimentos, induziu a compreensão inadequada do seu alcance, que assim ora esclareço. A decisão por mim proferida foi de forma madura, após profunda reflexão de seus impactos. Estava ciente, de um lado, do grave contexto pandêmico, não só aqui, como em diversos países mundo afora. Por outro lado, ponderei também que a garantia constitucional da liberdade religiosa e de seu exercício não pode ser suspensa nem em estado de sítio. Aliás, até mesmo em guerra. O Exército possui oficiais capelães para celebrar respectivos cultos ou missas. Não quero com isso professar alguma fé ou doutrina específica. Quero apenas ressaltar que a Constituição Federal é toda construída de forma harmônica. E se o Constituinte originário reconheceu que a liberdade religiosa e seu exercício não pode ser suspensa, nem mesmo em estado de sítio, refleti em como proteger tal garantia e, ao mesmo tempo, garantir medidas preventivas, visto que seria ingenuidade pensar que o cidadão brasileiro não precisa sair de casa para ir trabalhar, frequentemente tomando um ônibus, trem ou um metrô lotado. Ele se expõe a tais riscos. Como justificar que essa mesma pessoa não possa ir à missa ou culto? Pois bem, ponderei também que, muito embora estados e municípios tenham elegido percentual máximo de ocupação até maior, por exemplo, o Amapá, que permitia até 50%, em função justamente da necessidade de maior cautela, reputei que 25% representa prudente e seguro percentual. Senhores e senhoras, ministros, ministras. No decorrer da semana, parte da mídia, em razão da decisão que proferi,
me alcunhou de negacionista, insensível e até mesmo de genocida. E, como acabei de falar, eu sou adepto do consequencialismo jurídico e tenho por hábito, sempre que possível, fazer análise da consequência das minhas decisões. E eu lembro de um episódio, mais uma vez, também demonstrando a
O fechamento total dos templos levaria a isto. Além disso, há também a carência material, que se agrava ainda mais com a pandemia. Devemos, sim, ter bom senso. Bom senso é pilar fundamental do direito, que se expressa no tema dos direitos fundamentais com os nomes de proporcionalidade e razoabilidade. É disso que precisamos em um julgamento como este. Se perder de vista a gravidade da situação sanitária, avaliar meios seguros e adequados para sustentar o núcleo essencial da liberdade religiosa. Ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, é preciso ter-se em conta também que as igrejas desenvolvem importantes trabalhos sociais em comunidades carentes. Não é só o culto religioso. Muitas igrejas têm ações pedagógicas, terapêuticas e assistenciais. Durante a pandemia, esses trabalhos são relevantíssimos. Para indivíduos e famílias desamparadas, muitas vezes a igreja é a única porta aberta para ações sociais. É o único consultório para um aconselhamento adequado diante dos conflitos familiares, das angústias existenciais, de problemas com vícios de álcool e drogas, enfim, toda sorte de tormentos porque passam as pessoas. Quantos cidadãos e cidadãs neste momento sofrem de profunda solidão e abandono sem ter um conhecido a quem recorrer? Muitos são migrantes, moradores de rua, idosos abandonados pelas famílias, jovens viciados. E quando tudo falha, é nas igrejas que essas pessoas encontram apoio e motivo para continuar vivendo. As igrejas não são casas cujas portas podem se fechar sem maiores consequências. Elas representam o único esteio espiritual de muita gente. Sabemos onde esta doença está sendo diariamente transmitida. Festas, baladas e bares estão frequentemente lotados. As imagens estão aí para todos verem. Sem distanciamento, sem máscara nenhuma. Não são os cultos e nas missas que a pandemia ganhou força. Digo isso sem considerar de nenhuma forma o risco de transmissão. A pandemia da Covid-19 trouxe uma série de danos psicológicos a quem está em isolamento, a quem foi contaminado e a quem teve óbito na família decorrente dos efeitos da doença. Parte da população pode se utilizar para combater esses efeitos de tratamento médico adequado, frequentando academias, usufruindo de boa comida, mesmo se mantendo em isolamento através de delivery, ou indo a restaurantes, ou mesmo viajando de avião e se hospedando em hotéis. Tudo isso funcionando em grande parte do Brasil. Mas há uma parte da população para a qual o passeio, o psicólogo, o hotel de acolhimento só são as igrejas. É ali que o pequenino é recebido como autoridade. É ali que ele é recebido com distinção. É ali que o cidadão se sente igual a todos os homens. Como esta Suprema Corte pode negar a este cidadão, ministro Fachin, a estes trabalhadores que já se expõem a riscos até maiores para ir trabalhar? Como negar-lhes a prática de sua fé? Como negar-lhes o direito fundamental de professar sua religião publicamente, com a observância das limitações sanitárias apropriadas? Mencionei e repito, como negar a ele o direito de cultuar sua fé, ainda mais neste momento pandêmico, de pedir por mais saúde e até mesmo comida para si e sua família, de o católico receber sua hóstia, de comungar em Deus, se a Constituição lhe garante isso expressamente? O que dizer da assistência material prestada ou reconhecidamente prestada pelas igrejas aos fiéis mais necessitados? Reconheço a importância das novas tecnologias, com missas ou cultos online. Mas nem todos possuem um aparelho celular. E mesmo para aqueles que possuem, é frequente que não tenham condições de pagar sequer por um pacote de dados suficiente para assistir a um culto ou uma missa. Como podemos, então, lhe negar o direito de frequentar presencialmente uma celebração? E isso sem falar nas inúmeras questões teológicas que a celebração telepresencial suscita. Aliás, considero a utilização conjugada de missas ou cultos online com eventos presenciais como medida salutar. Não se exclui a relevância de um tipo pelo outro. Ao contrário, quem quiser participar presencialmente de uma missa, de um culto, que eu faça. Esse direito lhe é assegurado expressamente pela Constituição Federal. Mas como podemos negar a um fiel o direito de ir ao templo? Para além de excelentes constitucionalistas, que são Vossas Excelências, também são conhecidos
por utilizarem sua sabedoria com a proteção dos direitos e garantias fundamentais. Não estamos, ao contrário do que já foi sustentado, negando a competência concorrente de estados e municípios em face da União. Aqui não se trata de embate entre entes federativos. Os precedentes utilizados não enfrentaram o cerne da controvérsia aqui tratada. Hoje, esta Suprema Corte se depara com a necessidade de garantir ao cidadão o exercício de sua liberdade religiosa e de guardar e proteger a Constituição do Brasil num contexto de grande complexidade. A questão realmente não é simples. No país, a liberdade de culto e respectivo exercício é cláusula pétrea, ou seja, é de tamanha grandeza e importância que nem mesmo emenda constitucional poderá restringir tal direito. Propõe, então, a seguinte reflexão. Se nem mesmo uma emenda constitucional originada do Parlamento poderia abolir o direito fundamental à liberdade de culto, como podemos reconhecer a constitucionalidade de uma lei ou decreto, ou até mesmo de um decreto municipal que eu faça? Como pode essa Suprema Corte convalidar tal posição? Ajustar os direitos às circunstâncias concretas, limitando, condicionando no seu exercício concreto, tudo bem. Isso é o cotidiano da Corte. Mas eliminar o exercício do direito? Reitero que na ADI 6341 não se enfrentou o tema sobre o ângulo da liberdade religiosa e sobre nenhuma restrição de direito ou garantia fundamental. E o ministro Alexandre de Moraes, de forma contundente, bem apontou as nuances que agora enfrentamos. Severou Sua Excelência. Isso é possível no âmbito, repito, de suas competências constitucionais aos estados e municípios. De qualquer extravasamento, nisso não deve decorrer a quebra do nosso federalismo. Não é porque o município ou um estado eventualmente exageraram ou venham a exagerar que nós devemos, então, romper a autonomia dos estados e municípios e acabar com o federalismo. A justiça, aí sim, deve anular essas decisões. E cito exemplificativamente o Tribunal de Justiça de São Paulo, que já anulou 28 decisões de prefeitos municipais que, exorbitando a sua competência administrativa local, quase que declararam a independência do município em relação à União. Obviamente, isso não faz parte do federalismo. Um município ou mesmo um estado impedir que se utilize uma rodovia, mesmo que a rodovia seja estadual, mas uma rodovia essencial para o abastecimento da população, isso transcende o interesse local. Aí nós temos o interesse nacional, competência da União. Só que aí, caso a caso, deve ser analisado. ADI 6341, página 28. O reconhecimento da competência concorrente aos entes da federação naturalmente veio gravado pelo encargo de que o exercício dessa competência se dê dentro das balizas constitucionais. É dessas balizas que estamos tratando. Não desconheço as competências locais, muito menos o respeitável precedente deste tribunal. Mas entendo, data máxima vênia, dos que pensam diferente, não poder aceitar as consequências imoderadas que se lhe possa atribuir. Essa interpretação que assume que a competência para legislar implica a imunização do controle judicial é evidentemente equivocada. O reconhecimento por essa Suprema Corte de competência e responsabilidade concorrente dos estados e municípios no combate à pandemia não obstrui o princípio da inafastabilidade da jurisdição, prevista no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Isto é, uma vez que haja ameaça ou violação à Constituição Federal, esta Suprema Corte tem o dever de analisá-la. E no precedente acima mencionado, ADI 6341, em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal não apreciou a validade em concreto do conteúdo de atos específicos, já praticados por governos locais, mas apenas admitiu a competência em abstrato para a edição desses atos em matéria de controle sanitário da pandemia de Covid-19. Em segundo lugar, o precedente firmou a competência, mas não validou previamente o conteúdo dos futuros atos de governos locais. Ficou claro, assim, que nenhuma imunidade jurisdicional foi concedida por esse tribunal aos atos de governos locais que veiculem medidas de combate à pandemia de Covid-19. Tais atos, como quaisquer outros atos administrativos ou legislativos, estão sujeitos ao jogo normal das ações e dos recursos que a Constituição e as leis prevêem. Nisso, convém rememorar a passagem relevante do eminente ministro Luiz Fux em tal precedente. Disse Sua Excelência,
Em caráter opter dictum, entendo que devam ouvir as agências reguladoras por falta de expertise quanto às atividades essenciais, porque as atividades meio também são consideradas atividades conducentes à atividade fim, e também a interpretação conforme dada pelo ministro Alexandre, a linha B do artigo 3º da lei alterada pela medida provisória, página 88. Sua Excelência faz importante consideração não só que pode ser atividade essencial, como também a oitiva de agências reguladoras em apoio. No caso, a norma constitucional que prevê a liberdade religiosa e seu exercício, conforme artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal. E, volto a repetir, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Assim, embora se observe uma tentativa de interditar qualquer debate sobre essas medidas sanitárias, como se elas fossem dogmas, tais atos do poder público em absolutamente nada diferem daqueles que diuturnamente são praticados no âmbito das várias esferas de governo. No que diz respeito especificamente ao caso da liberdade religiosa, em sua acepção ampla, abrangendo tanto a liberdade de consciência e de crença como a de culto, quer me parecer que tem havido uma profunda incompreensão do fenômeno religioso, que tem levado à subestimação do valor constitucional da religião. A nossa Constituição, de fato, é laica de modo que o Estado permaneça separado das igrejas. Artigo 19.1. Não discuto isso. Porém, daí não se extrai a consequência de que a Constituição tratou a religião como atividade social qualquer ou menor. Assim não fez. Desde o preâmbulo, quando os constituintes disseram, em outubro de 1988, que outorgavam a Constituição sob a proteção de Deus, passando pelo respeito às convicções religiosas, artigo 5º, inciso 8, acumulado com o artigo 143, parágrafo 1º, pelo reconhecimento do casamento religioso, artigo 226, parágrafo 2º, pela admissão do ensino confessional, artigo 210, parágrafo 1º, pela imunidade tributária dos templos, artigo 150, inciso 6, a linha B. A todo momento, o texto da Constituição dá provas de que considera a religião uma expressão humana, com alta dignidade social e cultural. E não poderia ser diferente, pois a religião moldou a civilização ocidental desde o princípio e ainda exerce poderosa influência sobre a sociedade, embora, atualmente, uma visão superficial da religião imagine poder classificá-la como uma espécie de pensamento primitivo. Na verdade, o próprio direito, o fenômeno jurídico como concebemos no Ocidente, decorre da mundividência religiosa que a antecedeu. Louis Assi-Andrieux observa, com razão, que aquilo que chamamos de jurídico provém das profundezas indo-europeias, da invenção de uma solução cultural original para resolver a disposição de relações que poderiam admitir outras soluções. O direito nas sociedades humanas, tradução Maria Hermantina Galvão, São Paulo, Martins Fontes, página 62. A ritualística judiciária, o vestuário dos juízes e advogados, a arquitetura judiciária, o jargão forense, enfim, toda a estética judiciária e o capital simbólico do direito são tributários das religiões, não apenas do cristianismo, mas também das religiões pagãs do mundo antigo. Antoine Garrapon, num dos mais belos ensaios já escritos sobre o ritual judiciário, sintetiza muito bem todo o peso simbólico presente nos julgamentos, à semelhança do que se passa numa celebração religiosa. O ritual judiciário é, em simultâneo, a encenação da finitude do mundo sensível, no qual os interesses são antinômicos e os homens estão divididos, e uma antecipação da perfeição. Restitui a um povo os seus valores, o seu passado e o seu direito. Relembra a todo, juízes e partes, a harmonia a alcançar. Sem a ajuda do símbolo e do ritual, o direito seria uma mera ideia irreal ou ilusória, pelo que necessita do símbolo para se transformar em experiência concreta. O que exprime o ritual é o todo do direito, é o estado do direito antes de se subdividir numa miríade de regras. Este caráter inefável do direito, este fato do logos, mais do que uma ordem política determinada, mais do que uma encarnação de um ideal de justiça, não seria antes a necessidade de ordem fundamental do grupo social e do pensamento humano? Cada cultura pode ordenar esses vários elementos conforme lhe aprouver. Isso pouco importa. O essencial não está no ordenamento,
mas sim no esforço de organização real. Bem julgar, Ensaio sobre o Ritual Judiciário, tradução Pedro Felipe Henriques, Lisboa, página 72. É, de fato, na concepção de ordem e organização do real que a religião exerce a sua influência. O ser humano está sempre em busca de sentido para tudo, principalmente para os mistérios mais insondáveis, e a religião, qualquer que seja ela, intenta satisfazer esse elan, embora essa satisfação seja ela mesma transcendente ou luminosa. Como disse Arthur Schnitzler, é o anseio que alimenta a nossa alma, não a realização. William James, em Variedade das Experiências Religiosas, tradução Otávio Mendes Cajado, São Paulo, Putrix 91, página 407, resumiu a essência de todas as religiões em 2 pontos, que ele chamou de 2 partes muito simples. Uma inquietude. 2, a sua solução. A inquietude reside no sentimento de que existe alguma coisa errada a nosso respeito, tal como estamos naturalmente. A solução está no sentido de que estaremos salvos dessa coisa errada, se fizermos uma conexão apropriada com os poderes superiores. Vê-se, portanto, que o fenômeno religioso, na sua expressão individual, toca aspectos fundamentais e insubstituíveis da existência consciente, e por isso mesmo não pode ser considerado algo menor, algo idêntico em cada pessoa. O século XXI, diversamente do que se poderia supor, tem revelado notório fortalecimento do sentimento religioso em várias partes do mundo. E o debate judicial sobre a possibilidade de o Estado interditar completamente o acesso aos templos religiosos durante a pandemia de Covid-19 bem demonstra que a religião está viva e a forma como o poder público lida com esse importante fenômeno social não é tema de interesse exclusivamente local. O debate se estabeleceu não só aqui no Brasil. É importante mencionar que, na Europa, também se vive fase aguda da pandemia. Mesmo assim, nesta Páscoa, na Alemanha, no Reino Unido e na Holanda, os templos permaneceram abertos e a celebração de cultos foi permitida, conquanto com público reduzido e a utilização de algumas medidas de prevenção, como o uso de máscaras e distanciamento social. Aliás, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, que anteriormente planejava adotar plano de bloqueio, publicamente admitiu que isso era um erro e assumiu a responsabilidade final pela reviravolta. Também na França, que vive um período de lockdown, cultos foram realizados em sua respectiva Suprema Corte, inclusive cassou a limitação de 30 pessoas dentro dos templos. Além dos Estados Unidos, também na Escócia, esse tema ocupou os tribunais. Por isso mesmo, reputo conveniente lançar a mão do direito comparado. Ao invocar precedentes da Suprema Corte americana para apreciar casos como este, faço com uma lógica bastante clara e um objetivo prático, não para estabelecer debates estéreis. Os problemas vivenciados, tanto pelo Brasil quanto pelos Estados Unidos, são semelhantes, e os pontos de convergência têm aumentado cada vez mais no aspecto jurídico. Ora, se os problemas são semelhantes, por que as soluções não podem ser? Além da notável influência do constitucionalismo norte-americano no Brasil, temos, no aspecto social e geográfico, muitos pontos de convergência. Brasil e Estados Unidos são países com grandes populações cristãs, com vastas áreas territoriais, com diferenças regionais importantes, que sofrem pesadamente com a pandemia da Covid-19, que têm diferentes disciplinas locais para lidar com a preservação do contágio da doença e que têm previsão constitucional expressa sobre a liberdade de culto religioso. É impossível desconsiderar essas semelhanças. No aspecto jurídico, como destaquei, inegável também que houve influência do constitucionalismo norte-americano em diversos momentos históricos do nosso país. O ministro Alexandre de Moraes, em vários precedentes dessa corte, traz importantes lições de Alexander Hamilton. O ministro Edson Fachin utiliza com propriedade, em muitos de seus votos, as lições do Justice John Marshall. Isto porque, sem dúvida, a Constituição de 1891, a nossa primeira Constituição republicana, que influenciaria todas as posteriores, foi fortemente influenciada pela Constituição norte-americana, inclusive na previsão de direitos e garantias fundamentais, na tripartição de poderes e na possibilidade de o Judiciário exercer o controle de constitucionalidade dos atos do Executivo e do Legislativo. Especificamente em debate, a exemplo da primeira emenda à Constituição norte-americana, idêntica garantia fundamental foi incorporada ao direito brasileiro, conforme artigo 5º, inciso 6, que, com a permissão de Vossas Excelências, novamente eu repito, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias.
Por todas essas semelhanças subjacentes, trago à consideração do tribunal o que decidiu a Suprema Corte Americana nos autos South Bay United Pentecostal Church versus Nilson, julgado há pouco mais de um mês. Por 5 votos a 4, decidiu-se lá nos Estados Unidos que as igrejas poderão permanecer em funcionamento com a capacidade limitada de 25%, nos moldes em que funcionam empreendimentos comerciais, tais como shopping centers. O caso se referia especificamente ao estado da Califórnia, mas a ratio decidente pode perfeitamente ser ampliada para outros locais. No seu voto condutor, o Justice Neil Gorsuch observou: regulamentos como esse violam a primeira emenda, a não ser que o Estado possa demonstrar que este seja o meio menos restritivo de atingir o interesse fundamental do governo. Tamanha a relevância do direito constitucional em questão que a Suprema Corte utilizou-se do mais rigoroso escrutínio possível, qual seja o escrutínio estrito em relação às ações do governo. Nesse ponto, observo que esse teste é tradicionalmente utilizado nas hipóteses em que a Suprema Corte examina um ato normativo que viole direito fundamental. Isso é, em regra, digam respeito à raça, origem ou à religião. E, em tal caso, observou-se que o governo estadual não conseguiu demonstrar de forma satisfatória que a medida adotada era menos restritiva do direito de liberdade de direito do cidadão. Apontou o voto condutor que, mesmo em tempos de crise, talvez especialmente em tempos de crise, temos o dever de exigir que os governos cumpram a Constituição. A Suprema Corte dos Estados Unidos, assim, julgou que a liberdade religiosa deve ser garantida também, sobre outro ângulo, na medida em que grupos de pessoas possam se acumular nas estações de trem ou esperar em longas filas de check-out nas empresas que o Estado permite permanecerem abertas. Objetou-se, entre os votos vencidos no referido julgamento, que os juízes que permitiam a abertura das igrejas não eram cientistas e que, portanto, não estariam em condições de decidir sobre o ponto. O Justice Neil Gorsuch, todavia, observou com muita perspicácia: claro que não somos cientistas, mas também não podemos abandonar o campo quando funcionários do governo, com especialistas a reboque, procuram infringir uma liberdade protegida constitucionalmente. Este é, de fato, o ponto. Todos os dias, nos mais diferentes lugares do país, juízes brasileiros decidem casos sobre invalidez para o trabalho sem serem médicos, sobre acidentes de trânsito sem serem físicos ou engenheiros de trânsito, sobre limites de terreno sem serem agrimensores, etc. Isso é absolutamente natural para o exercício da jurisdição. Não estou negando a ciência, absolutamente. Apenas estou ponderando que a aplicação que damos a ela é algo que perspassa aspectos diferentes da própria ciência. Ademais, não tem incontrovérsia, mesmo no campo da ciência, certos aspectos da restrição do contato interpessoal. Por exemplo, trago um estudo recente apresentado pelos doutores Guilherme Linchan, Carlos Alberto Doria, João Cossi e Onício Leal Neto, no sentido de que a reabertura de escolas durante a pandemia não aumentou a incidência e mortalidade por Covid no Brasil. Estudo de 6 de abril de 2021. Isso ilustra que é da essência da jurisdição a polivalência dos meios e a universalidade do seu espaço de atuação, como sintetizado no brocado Iudex Peritus Peritorum. O juiz é o perito dos peritos. Não se trata de desprezar os conselhos científicos, mas se trata de dar à Constituição o seu valor normativo fundamental. Fica a indagação: seriam, então, os Estados Unidos, sua Suprema Corte, além da Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Bélgica, Japão, País de Gales, Bulgária, Suécia, Polônia, 22 estados da Federação, 19 capitais, negacionistas? Tenho que não. Muito embora nenhum desses países tenha proibido totalmente a realização de cultos religiosos. Mesmo aqui no Brasil, como já adiantei, aproximadamente 22 estados da Federação já permitiam, a despeito das medidas sanitárias, a realização de cultos religiosos, ainda que de forma não uniforme, com maior ou menor percentual de ocupação. Em nenhum momento defendi ou defenderei a formação de aglomerações, contrariando os conselhos dos experts na área. Quando sustenta a liberdade de culto durante a pandemia,
com observância de rigorosas regras sanitárias e redução do público a 25% da capacidade dos templos, o faço tendo em conta que, primeiro, vários estados já têm regra nesse sentido. Aproximadamente 22 estados da federação já permitiam a abertura dos templos com capacidade limitada, mas de forma não uniforme, por vezes até em percentual maior do que 25%, como já mencionei, e sem a adoção de medidas preventivas reconhecidamente eficazes no combate. Segundo, é função do tribunal defender a Constituição, buscando a concordância prática entre direitos colidentes. No caso, admito que na atual fase da pandemia, 75% do direito de acesso aos templos seja por hora diminuído, em nome da saúde pública, garantido, desse modo, a convivência harmônica de dois direitos individuais, quais sejam o direito à saúde de um lado e o direito à liberdade religiosa de outro. Concluo assim ser possível a reabertura ou manutenção da abertura de templos e igrejas, contanto que ocorra de forma prudente e cautelosa, isto é, com respeito a parâmetros mínimos que observem o distanciamento social e que não estimule aglomerações desnecessárias. Entendo por demais gravosa a vedação genérica à atividade religiosa, da forma como prevista em parte do diploma objeto da presente ação, deduzindo-se em medida tentatória preceito fundamental consubstanciado em liberdade religiosa. Proibir pura e simplesmente o exercício de qualquer prática religiosa viola a razoabilidade e a proporcionalidade. Antes, é possível a harmonização da liberdade religiosa com medidas preventivas também reconhecidamente eficientes no combate à pandemia, com exigência do uso de máscaras, disponibilização de álcool em gel nas entradas dos estabelecimentos, aferição de temperatura, utilização de ambiente respeitando a ventilação adequada, sempre que possível com portas e janelas abertas, bem como observância do distanciamento social. Tais parâmetros devem, assim, ser utilizados como balizas mínimas de segurança. Reitero que não proponho a reabertura normal com plena capacidade dos templos. Também não proponho a abertura obrigatória. Cada igreja, cada denominação religiosa que deve decidir se abre ou não os seus templos, com observância natural das exigências sanitárias. O que antes proponho é que a igreja tenha a permissão, a faculdade de poder, dentro de certos limites, exercer as suas atividades litúrgicas de adoração e sociais, recendendo certa hostilidade às práticas religiosas. Muitos dizem que podemos orar em casa e que isso satisfaria plenamente a liberdade religiosa de cada um. Bem, talvez no tempo dos deuses Lares e Penates, dos antigos romanos, isso fosse verdade, porque ali realmente se tratava de um culto doméstico. Mesmo nas religiões atuais, se o fiel assim se considera satisfeito, a abertura da igreja não o afetará, pois ele poderá permanecer no seu credo particular. Mas, para aqueles religiosos praticantes, e não nos cabe julgar ou menosprezar o motivo que os leva a essa fé militante, pois tal concepção de vida está tutelada pela liberdade de consciência e de crença, a frequência ao templo e a oração em presença de certos símbolos litúrgicos são insubstituíveis. Aliás, Marçal Mavros, que foi sociólogo e não religioso, estudou a fundo o tema da oração ou prece, estabelecendo com clareza que ela é um fenômeno coletivo e não individual. A oração é social não somente por seu conteúdo, mas ainda por sua forma. Suas formas são de origem exclusivamente social. Ela não existe fora de um ritual. Não falamos dos primitivos formalismos onde disporíamos de um jogo demasiado belo para estabelecer nossa tese. Mas mesmo nas mais elevadas religiões, aquelas que chamam todo mundo à mesma oração, a massa dos fiéis só se serve das coletâneas consignadas. Não somente o texto é tradicional, mas vem materializar-se no livro, o livro. De outro lado, as circunstâncias, o momento, o lugar onde as orações devem ser ditas, a atitude que é mistério assumir, são rigorosamente fixados. Assim, mesmo nas religiões que dão o máximo espaço à ação individual, toda prece é um discurso ritual, adaptado a uma sociedade religiosa. Ensaio de Sociologia, tradução Luiz João Gaio. São Paulo, Perspectiva 2013, página 245 e 246. Já encaminhando para o final, Jorge Miranda explica que a liberdade religiosa, para ser usufruída, demanda do Estado uma atitude de indiscutível neutralidade em relação à religião, tanto do ponto de vista do indivíduo como da coletividade. Vélez. A liberdade religiosa não consiste apenas em o Estado a ninguém impor qualquer religião ou a ninguém impedir professar determinada crença.
Consiste ainda, por um lado, em o Estado permitir ou propiciar a quem seguir determinada religião o cumprimento dos deveres que dela decorrem, em matéria de culto, de família ou de ensino, por exemplo, em termos razoáveis. E consiste, por outro lado, e sem que haja qualquer contradição, em o Estado não impor ou não garantir com as leis o cumprimento desses deveres. Tampouco o fenômeno possui expressão meramente individual, e ele é também um fenômeno comunitário. As pessoas vivem-no em conjunto, prestam culto em conjunto e sentem mesmo que a religião implica uma relação umas com as outras pessoas. A liberdade religiosa é também a liberdade de confissões religiosas. Se o Estado, apesar de conceder aos cidadãos o direito de terem uma religião, os puser em condições que os impeçam de a praticar, aí não haverá liberdade religiosa. Manual de Direito Constitucional, segunda edição, editora Coimbra, Coimbra 93, tomo 4, página 359. O oferecimento da solução doméstica como alternativa para a liberdade de culto é, na verdade, uma forma indireta de negar-se a liberdade de culto. Basta, para ilustrar essa afirmação, lembrando-nos da nossa Constituição Imperial de 1924, que no seu artigo 5º aparentemente consagrava a liberdade religiosa, no entanto, tolerando a existência de templos e de cultos exteriores apenas para os católicos. Artigo 5º. A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas, para isso destinadas, sem forma alguma exterior do templo. Ao tratar o serviço religioso como não essencial, estados e municípios podem, por via indireta, eliminar cultos religiosos, suprimindo o aspecto absolutamente essencial da religião, que é a realização de reuniões entre os fiéis para a celebração de seus ritos e crenças. A proibir categórica de cultos não ocorre sequer em estado de defesa ou estado de sítio, como poderia ocorrer através de atos administrativos locais. Certo que as questões sanitárias são importantíssimas e devem ser, sim, observadas, mas, para tanto, não se pode fazer tábula rasa da Constituição. Admito que a solução deve ser incômoda, sobretudo ante os consensos científicos, que são a todo momento referidos. Mas, se o intérprete da Constituição não encontra nenhuma norma incômoda, se todas lhe parecem sábias e cientificamente adaptáveis, então é provável que o intérprete não seja, na verdade, não esteja apenas interpretando, mas sim criando uma Constituição a seu gosto. A religião, assim como a família, é historicamente anterior à ciência, ao Estado e a toda a indústria humana. Se estamos aqui usufruindo dos progressos científicos, industriais e da organização estatal, devemos isso, em alguma medida, ao pensamento religioso, que resgatou o gênero humano da escravidão dos sentidos. O fato de hoje o pensamento religioso parecer ingênuo e supersticioso, por não estar inteiramente submetido aos parâmetros metodológicos da ciência, não deve ser motivo para desprezá-lo, pois foi ele que, como uma força biopsicológica orgânica profunda, arrancou-nos da selva primitiva e nos deu a arte, a filosofia e o pensamento. Como explica Julien Henriet, em Ciência das Religiões Histórica, Historiografia, Problemas e Método, Voz 219, página 120, foi no final do Neolítico, quando o homem começou a olhar com insistência para o céu, no crescente fértil, que começaram a aparecer os deuses. Ali surgiu o embrião de quase tudo que conhecemos e hoje fruímos como obras da civilização. O espírito humano não se resume à ciência. A poesia, a música, o teatro, as artes, a religião são formas apreciáveis de resposta do espírito humano às perplexidades da vida e da morte, da ordem e do caos. E isso não pode ser subtraído às pessoas sem retirar-lhes a humanidade. Enquanto não houver explicação científica para tudo que há, e creio que nunca haverá, essas expressões humanas deverão permanecer como refúgios de contemplação, paz e harmonia entre os seres humanos e entre o gênero humano e as misteriosas forças naturais que o rodeiam. Ante o exposto, peço a mais respeitosa vênia ao eminente relator para, superada a questão de ordem, julgar procedente a ação e, declarando inconstitucional o disposto no artigo 2, do artigo 2º, inciso 2, da linha A, do decreto 65.563, de 12 de março de 21 do Estado de São Paulo. Tendo em vista o caráter unitário da tese jurídico-constitucional discutida, que deve ter solução idêntica quanto a todos os entes da Federação, proponho que, por efeito expansivo, a mesma solução seja adotada para todo o território nacional, de modo que os demais estados, Distrito Federal e os municípios devam abster-se de editar ou exigir o cumprimento de decretos ou atos administrativos locais que proíbam completamente a realização de celebrações religiosas presenciais por motivos ligados à prevenção da Covid-19.
Aplicar nos cultos, missas e reuniões de quaisquer credos e religiões os protocolos sanitários de prevenção relativos à limitação de presença, no máximo 25% da capacidade e apenas a título de sugestão, durante as fases críticas da pandemia, além de medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde, tais como distanciamento social, com ocupação de forma espaçada entre os assentos, ou seja, um assento ocupado, um assento desocupado, de modo alternado entre fileiras e cadeiras e bancos, observando que o espaço esteja arejado, o distanciamento entre pessoas de 1,5 m, janelas e portas abertas sempre que possível, obrigatoriedade quanto ao uso de máscaras, disponibilização de álcool em gel nas entradas dos templos, aferição de temperatura, fixadas estas como balizas mínimas, recomendando também outras medidas profiláticas editadas pelo Ministério da Saúde, sem prejuízo da possível e gradativa mitigação das restrições pelo Poder Executivo, conforme haja evolução positiva no tratamento de combate à pandemia. Como voto, senhor presidente?